primeira matéria aprovada na sessão de quinta foi a moção que apoia o projeto de lei que denomina um trecho da BR-116 como rodovia Raul Anselmo Randon, em homenagem ao empresário que fundou as empresas Randon na cidade. O PL é do deputado estadual Giovanni Feltz, do MDB, e tramita na Câmara Federal. A moção foi aprovada por todos. Agora, o documento vai ser enviado às presidências da Câmara e do Senado Federal. O projeto, que cria a data de 23 de junho como Dia Municipal de Conscientização sobre a Síndrome de Dravet, uma rara e grave epilepsia que se manifesta na infância, foi aprovado de forma unânime. O pedido é da vereadora Rose Frigeri. Agora precisa ser sancionado pelo prefeito para depois passar a vigorar como evento oficial do calendário municipal. O pedido de informação ao Executivo sobre o bem-estar e proteção animal na cidade foi aceito pela Câmara. Entre as perguntas para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente está, por exemplo, quantas multas de maus tratos foram aplicadas ao longo do ano e quais foram os valores cobrados. Agora, a Prefeitura tem até 30 dias para responder esses questionamentos. A criação do programa Tribuna da Pessoa Idosa, que institui palestras, workshops com o objetivo de aproximar esse público da educação legislativa, foi aprovada. O programa vai funcionar como outros da casa. A pessoa idosa vai se inscrever para participar das atividades. A ideia é que ocorram entre os dias 23 a 29 de setembro, dentro da Semana Municipal da Pessoa Idosa. A realização deste novo programa é da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Casa, em parceria com a Escola do Legislativo. O plenário também aprovou o título de cidadão caxiense ao professor e ex-vereador José Carlos Monteiro. A entrega da honraria está prevista para o dia 10 de julho, em sessão solene. O projeto é da vereadora Estela Balardim. No grande expediente, Edson da Rosa, do Republicanos, contou sobre uma visita que vai ser feita no dia 6 de julho a Medellín, na Colômbia. A cidade é reconhecida pela Unesco como modelo de transformação social, por promover uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade. Além disso, o parlamentar, que é presidente da Comissão de Educação, comentou sobre a construção da Biblioteca Parque Fundação Marco Polo, onde vai ser desenvolvido um espaço que promove a cultura e a troca de conhecimentos. A Medellín, na Colômbia, é um modelo amplamente reconhecido de transformação educacional, inovação social, vem se destacando como uma das principais referências da educação na América Latina e no mundo. A vereadora Andressa Malman, do PDT, focou no tema do castramóvel. Segundo ela, a ONG do município está fazendo um ofício declarando a desistência da negociação para assumir as castrações com o equipamento municipal. A parlamentar destacou que o principal motivo é a minuta de trabalho e responsabilidade apresentada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Existiam 4 ONGs interessadas. Dessas 4 ONGs, 2 entregaram documentações. A ONG que eu presido acabou cedendo esse espaço para a ONG Vida, em função da meritocracia, porque foi a ONG que trouxe essa emenda, né, e a ideia desse castramóvel para essa cidade. Então, ficou, por fim, somente a ONG Vida, até ter o chamamento público, mas na semana passada, em função de um plano de trabalho, uma minuta, que não foi aceita, porque ela passou a ser um plano praticamente para que as ONGs tivessem o plano de sair dessa cedência, né? Ele não foi aceito, então hoje houve a recusa da última ONG interessada. E, mais uma vez, digo que desejamos sorte à instituição que vai fazer esse trabalho, né? Que tenham castrações em massa. Eu, como parlamentar, vou cobrar e como presidente de uma ONG também da mesma forma.